Olá, vamos para mais um episódio do nosso podcast Prescrição Original e eu estou aqui ao lado de Arthur Danila, que eu posso dizer assim que é meu amigo, é uma honra e é um dos maiores psiquiatras desse país e a gente vai falar sobre um assunto que tem tudo a ver com MEV, né? Que é assim a nossa dificuldade hoje da gente se conectar devido às redes sociais e um assunto que chama bastante atenção que é a pornografia, que quando eu vi você dando entrevista sobre esse assunto, eu falei assim, não, eu preciso explorar mais sobre isso. E aí, quero te agradecer por estar aqui primeiro e que inicie, né, essa conversa da gente com relação a esse vício hoje que a gente tem, né, da pornografia, tirando o espaço das relações reais que a gente tem realmente. Bom, Camila, prazer estar aqui com você hoje e discutir esse assunto que precisa ser colocado fora, né, para ser discutido com o devido cuidado, porque é um problema sério de saúde pública. Porque, veja, relações sexuais são algo natural, né? Foi o que fez perdurar a nossa espécie humana e assim também é com todas as espécies, né? Então, em tese, a gente não deveria ter esse tipo de desvio, do sentido de comportamento aditivo desse consumo que hoje é possível por conta da internet, esse consumo digital da pornografia. E eu começo a pensar alguns determinantes para isso. Em primeiro lugar, a crescente presença de solidão na vida das pessoas. Hoje, estamos muito conectados digitalmente, mas muito desconectados realmente. E existem muitos estudos mostrando isso, que inclusive a falta de suporte social é um preditor para maior consumo de telas, de smartphones, mas isso a gente pode usar inclusive aqui no contexto da pornografia, isso sendo uma realidade. E esse aumento de consumo gera perda de rede de cuidado. E de rede de cuidado, obviamente de contato, mas e perda também de rede de cuidado. Então você cria um círculo vicioso em que cada vez você acaba consumindo mais. Então isso é uma coisa que chama muita atenção, porque as pessoas passam a ocupar uma grande parte do seu tempo, que já é escasso, porque, diga-se de passagem, estamos sendo consumidos por muita coisa ao mesmo tempo. Então já falta tempo para a gente fazer o que a gente precisaria fazer. Que dirá o tempo que a gente acaba ocupando, então, né, para quem acaba tendo esse vício, num comportamento que é extremamente vazio. Porque é um prazer esvaziado, é uma dopamina barata. É um comportamento que gera a sensação de que sempre pode ter algo mais interessante, algo mais estimulante, algo mais excitante, e no final das contas é uma jornada sem fim. E assim, para mim, uma jornada de, no fundo, você sempre tá frustrado, porque você não tem aquela diversidade. Você não vai ser uma mulher de 1,75 m, nem um homem super dotado, né? Então, aquilo gera uma frustração muitas vezes quando a pessoa vai pro contato real, né? Então, assim, e é muito mais fácil você não se decepcionar ali, naquele contato que não tem o feedback, né? E isso me assusta muito, porque as pessoas estão saindo do contato real para achar que aquilo dali é a vida dele, né? Você está trazendo um ponto muito importante, que é o conceito da teatralidade pornográfica. É um conceito que, para quem entende a indústria pornográfica, entende muito claramente. Aqui eles são atores pornôs, eles mesmos se denominam atores pornôs. Então, aquela cena de sexo é uma cena desempenhada, teatralizada. Ela não representa a realidade dos fatos. Que bom que seria se todo mundo tivesse aquelas relações com aquela magnitude, né? Com aquela intensidade. Com aquela intensidade, Né? aquela paixão. Mas aquilo é tudo teatralizado. Só que, por um viés cognitivo, quanto mais você entra em contato com aquele consumo, mais você normaliza aquilo. E aí, por consequência, é o que você falou, você fica cada vez mais frustrado. Aquilo dali é vício em dopamina? Com certeza. Porque A tela, o sexo, a pornografia, né? No sentido, você fica ali naquele ciclo vicioso da dopamina, né? sim, e eu vejo no meu consultório como psiquiatra, cada vez mais pessoas que têm algumas práticas muito específicas da pornografia que me chamam a atenção. Uma delas é o edging, não sei se você já ouviu falar. Não. O edging é quando você fica excitado pela pornografia e você tenta, e não precisa ser exclusivamente com a pornografia, poderia ter numa relação a dois, mas isso é muito feito, muito praticado
com a pornografia. Então a pessoa fica ali consumindo o conteúdo e quase chegando no clímax, mas ela não se permite atingir o orgasmo. Porque ela quer ter o prazer sustentado por mais tempo. Ela quer ver até onde ela consegue aguentar sem atingir o orgasmo. E nisso, obviamente, ela não vai se satisfazer num vídeo só. Aí ela vai até o final do vídeo, ela quer mudar para outro vídeo. Aí ela escalona, ela pega Nossa, eu não tinha ouvido falar sobre isso. Tem muita coisa nova. Tem muita coisa. Pois é, Os comportamentos humanos novos, né? sim. Então você acaba criando uma rede uma sequência de consumo que é extremamente deletéria para a pessoa. Então, pense o seguinte, como eu falei antes, falta já tempo para você ter hábitos saudáveis. Você ainda passa pouco tempo que a gente não está trabalhando, não está se deslocando de um lugar para o nosso trabalho. Esse tempo que já é tão precário e tão escasso, ele é preenchido por uma coisa que é extremamente frustrante. E então, aonde que você vai encontrar saúde com isso? Que dirá aonde você vai ter, de fato, relações sexuais saudáveis com outra pessoa? E eu vejo, assim, tipo, um movimento que leva para esse lado. Por exemplo, para uma mulher eu vou ter que conhecer, né? Ou para um homem, eu vou ter que conhecer, vou ter que levar para jantar, a gente vai se conhecer até chegar no sexo. Parece que isso virou um caminho difícil, né? Parece que as pessoas não estão mais querendo levar isso. Então, assim, se eu quero sexo, eu vou parar a pornografia, né? Então, cada vez mais as conexões ficam difíceis, cada vez mais a relação parece algo impossível, algo difícil de se construir. E era para ser o inverso, porque a gente está falando de ciência de bem-estar e é conexão, né? E você está você está ali tendo uma resposta, claro, fisiológica, prazerosa, mas você não tem os outros benefícios do contato físico, né? De estar com alguém trocando, e isso me assusta muito. Pois é. Isso porque a pornografia está presente a qualquer momento. Então, essa facilidade de acesso, somada ao fato de que você não tem que se colocar numa posição de vulnerabilidade, né? É muito isso, né? Lógico. E um imediatismo que as pessoas têm cada vez mais no mundo que convoca a gente para ser imediatista com tudo, tudo tem que responder. O WhatsApp eu não posso esperar para responder. O story, depois de um dia, ele vai embora. Então, ou você vê naquele momento, ou você não vê mais. Possível mais. Não Um é? minuto é muito tempo hoje, né? Porque se você fala assim, antigamente se falava de vídeos de 5 minutos, hoje você pensa que 1 minuto é muito porque é o tempo do Reels, né? É o tempo que as pessoas te dão ali de atenção, né? Então hoje é muito líquido, muito fluido, né? Então a atenção hoje é algo que é muito difícil você ter. A gente fala de uma sociedade da economia da atenção, em que o maior valor hoje em dia não é nem o dinheiro, é a atenção das pessoas. Então, quando você tem uma indústria pornográfica extremamente disponível, né, em qualquer navegador, você tem atores pornôs que fazem aquilo com uma teatralidade parece assim uma coisa super estimulante, você deixa a atenção mais disponível para isso. Só que é um fazer vazio. Insegurança masculina e feminina com isso? Porque primeiro que geralmente a indústria é feita por homens que entende o comportamento e a mente masculina, ou acha que entende, né? Acho que entende. Acha que entende e leva a mulher ali como apenas um boneco num cenário todo. E aí você vê adolescentes consumindo muito cedo, entendendo aquilo como um viés ali do que é uma relação sexual, né? Então, já começa achando que aquilo é o normal, sem conexão, sem sentimento. Então, eu estava entrevistando anteriormente o André e a gente estava falando sobre amor, né? No sentido da ciência do amor. E aí, essa disponibilidade, né? Essa relação bidirecional, ela também tem que ocorrer na relação sexual, né? E aí a gente fica perdido hoje. Eu tenho pacientes que falam assim, eu não preciso ter uma namorada porque eu tenho vários contatos do WhatsApp, eu faço sexo virtual. Então, hoje se substitui pessoas, conexões, muito com o contato, né, de rede social. Você está trazendo um ponto muito importante, que é, de uma certa maneira, a objetificação da pessoa, né? Seja homem, seja mulher. E isso é elevado a uma potência muito grande na pornografia, inclusive estimulado por essa indústria. Porque se você for ver nas grandes plataformas de pornografia, você vai ter uma série de categorias. Então você tem a loira, a morena, né, alta, baixa e assim por diante, e tantas outras características.
Então você vai objetificando, você vai cada vez mais canalizando a atenção da pessoa que Para está um consumindo tipo, né? para um objeto, como se aquilo fosse um produto numa prateleira. Então você desumaniza a relação. Ali você desconstrói o que é necessário para você construir uma relação que passa por amor, passa por desejo. Sim, o sexo pode ser uma consumação de um desejo, numa relação que promove um bond, um vínculo que é socialmente tão importante, porque nós somos seres gregários. A gente só chegou onde nós chegamos agora e fomos capazes de amar e de nos agregarmos, nos unirmos. Mas essa objetificação que essa indústria promove, ela desconstrói isso. E ainda de quebra, quanto mais canaliza essa atenção para determinadas partes do corpo ou determinadas estruturas, mais aproxima esse consumidor dessa indústria de fetiches que podem se transformar em parafilias no extremo do espectro, né? Qual que é a definição de parafilia? Parafilia, por definição, é um transtorno porque gera um sofrimento e é um desvio de um comportamento de sexualidade que seria, entre aspas, normal. O conceito de normalidade é sempre um conceito delicado de a gente trabalhar. E eu, como psiquiatra, A normalidade, aí já é outro mito, é outro entendimento de narcisismo. a gente guarda para um outro podcast, né? Mas enfim, quando você vai tendo esse desvio do que seria um comportamento dentro de um certo desvio padrão ali, né? Você passa a estimular as pessoas a terem interesse, curiosidade por coisas que estão muito fora de um senso comum, do que é esperado socialmente e humanamente dessa prática, e você vai colocando pessoas fadadas a sofrer muito. Porque, veja, você não vai na vida real encontrar a pessoa que preenche todas aquelas categorias que estão previstas naquele vídeo que está sendo exposto. E se a pessoa passa a só sentir prazer, porque ela vai escalonando, né? Como qualquer comportamento aditivo. Você começa com uma taça de vinho, você vai crescendo. Essa tua fala de comportamento aditivo é É fundamental. fundamental, porque é isso. Você começa vendo uma cena a dois mais tradicional. Daqui a pouco aquilo não te estimula mais. Aí você quer um sexo grupal, você quer com tal coisa, com chantilly, com não sei o quê. E aí vai. E a vida real não vai. Não vai ser esse festival de coisas, né? Então a gente precisa fazer um convite para que as pessoas façam a reavaliação. E por que a medicina do estilo de vida é tão importante nesses casos? Porque ela vai mostrar que a gente tem um caminho para preencher esse tempo que a pessoa hoje está preenchendo com a pornografia de uma maneira muito mais saudável, que vai trazer prazer, mas um prazer diferente. Um prazer que tem alinhamento com propósito, um prazer que tem alinhamento com metas de mais longo prazo. Não é aquele prazer imediato, é uma coisa que pode ser sustentada ao longo do tempo também, né? Exatamente. Então esse é o convite que a gente precisa fazer. Que as pessoas saiam desse consumo que pode parecer muito tentador no primeiro momento, e a indústria faz que seja, para entender que a vida não vai ser assim e que lá na frente, se você não fizer escolhas melhores, você pode ter a sensação de que você ocupou muito do seu tempo de uma maneira que não te levou a nenhum lugar, muito pelo contrário, te levou a um lugar de sofrimento. Como é vício, existe tratamento medicamentoso, psicoterapia? O que a gente faz com pessoas hoje que deixam de se conectar com pessoas e passam a apenas viver nesse mundo de ilusão aí da pornografia? Bom, se a gente está falando de um comportamento aditivo, então ele é um transtorno, uma dependência comportamental, que a gente vai chamar. E como dependência comportamental, a gente vai ter o que eu diria que é um modelo de tripé. A gente pode ter a parte medicamentosa, que pode sim ajudar a reduzir um pouco essa sensação e essa busca por prazer instantâneo. Porque isso leva uma ansiedade. Leva, com certeza. A pessoa fica ansiosa para consumir aquilo aí, né? Exato. Pode sim, mas isso não vai ser bem sucedido se você não vier aliado a dois outros fatores muito importantes. A psicoterapia e a mudança de estilo de vida, que é o que eu estou falando com você. A gente precisa ocupar esse tempo que está sendo consumido com essa dependência comportamental com outras atividades. Então, a terapia vai ser muito boa para articular isso e conduzir a pessoa a refletir sobre o quão deletério é esse comportamento, quais seriam as alternativas. Mas é muito importante que tenha algum estrategista do estilo de vida para ajudar a fazer esse shift, essa mudança de percurso, para que a pessoa consiga iniciar comportamentos, ainda que de maneira progressiva, com metas inteligentes, como a gente promove sempre na medicina do estilo de vida, mas que ela consiga realmente redirecionar a atenção dela para outros focos. E aí, focos saudáveis, esperamos, né? E Arthur, como é que a pessoa sabe se ela consome pornografia? Se ela já tem um vício ou aquilo ainda está dentro de um limite saudável?
Ótima pergunta, Camila. Bom, eu acho que para todos os transtornos psiquiátricos, a palavra transtorno não está aí à toa. Ela existe porque a ideia, a percepção da pessoa é de que aquele comportamento ou aquele estado gera um transtorno na vida da pessoa, gera um impacto qualitativo que agrava a percepção de qualidade de vida daquela pessoa. Então, quando você tem essa percepção, acho que vale a pena sempre procurar a Júlia, tá? Veja, ninguém está falando que algum consumo não possa existir, né? Mas Acho que isso não te tira a possibilidade de trocas reais, né? exato. E qual é a ocupação, a centralidade desse comportamento na vida da pessoa? Se aquilo você vive para procurar aquilo, ou aquilo está muito presente na sua vida, você não está vivendo nenhuma outra coisa, opa, tem algo de errado. O que falta na tua vida? Eu sempre falo isso na alimentação. O que falta na sua vida para alimentação, para uma comida ser um foco da tua vida, né? É a mesma coisa nesse sentido. Exato. Porque a gente não pode focar, tem um hiperfoco em algo, num hábito, né? Que a gente sabe que tá te tirando vida, né? Tá te tirando vida da vida daquela pessoa, né? Exato, exato. A gente fala muito na medicina do estilo de vida dos pilares, dos 6 pilares, porque a gente acredita que uma vida saudável ela é composta por um pouco de cada. Você não precisa ser o melhor de performance num pilar, você pode ter mais facilidade com um pilar. Mas a vida equilibrada, que é a vida mais longeva, é a vida que vai ter mais qualidade, é uma vida que tem uma diversidade de atividades. Então, essa é sempre uma dica que pode ficar muito prática para qualquer um. Qualquer comportamento que estiver ocupando muito tempo, e você muito bem trouxe a questão da alimentação, opa, mas merece uma atenção. E a gente vê como a medicina do estilo de vida pode contribuir em tantas áreas, né? Porque a gente está falando de um assunto que parece que não tem nada a ver com medicina do estilo de vida, né? E aí a gente fala do foco das conexões, dos relacionamentos, e tá lá, né? Um hábito que se persistir por muito tempo te tira da possibilidade de se conectar, de formar realmente uma rede de apoio, uma rede social, né? Uma comunidade, família, né? Tem gente que não namora mais, tem gente que só fica tendo relações por rede social e se preenche. O que é estranho é que a pessoa se sente nutrida por isso, né? Até um certo ponto, porque eu acho que lá no fundo ela sofre. Tu acha? Eu acho que sim, acho que essa conexão digital ela ainda precisa ser melhor investigada. Acho que a gente se aproxima, tem uma série de benefícios, Também mas acho. a maneira como algumas pessoas se comportam nas redes, ou esse consumo do digital, em alguns conteúdos, e no caso aqui da pornografia, isso para mim, eu sou muito firme em dizer, ele está relacionado a um sentimento de solidão, ele está assim, lá no fundo, a pessoa sente que ela está drenando o seu Autoestima tempo. baixa, A né? autoestima baixa. A dificuldade de acessar uma pessoa. Porque o parâmetro fica muito alto, né? Pois é. Porque nada é real, então você está se comparando com algo que não está ali no teu dia a dia, então não tem como. A frustração, ela vem acompanhada desse vício, desse transtorno, né? Exato. E até um outro ponto que a gente pode até trazer, ela impacta não só nessa questão das relações, mas também no sono, né? Porque a pessoa que faz o consumo da pornografia, geralmente ela não vai consumir durante o trabalho, a não ser que o trabalho permita, mas geralmente é um lugar que a pessoa não tem acesso, tem bloqueios, né? Então ela vai consumir quando? Ou de manhã cedo ou de noite. E aí ela vai perdendo a noção do tempo, porque essa indústria é feita para te deixar ali permanecendo o máximo de tempo possível. E aí, quando você viu, você perdeu horas do seu sono. E aí, obviamente, dormindo mal, o seu dia seguinte é ruim, você tem menor capacidade de fazer boas escolhas. Então, você está vendo aqui uma coisa vai puxando, o ciclo vicioso dos comportamentos viciantes, ele é ruim, no sentido que ele repercute em uma série de pilares que às vezes nem são os que a gente imaginaria estarem relacionados, né? A gente está caminhando para encerrar o podcast. E aí eu queria que tu fizesse assim um resumo, né? Porque foram 2 anos como vice-presidente. E aí a gente sabe o quanto o teu trabalho foi lindo, quanto você realmente é uma pessoa que leva o nome da MEV. Eu ouvi de uma amiga que eu trouxe para o congresso, que é fotógrafa, e ela falou assim: Camila, o que eu saí daqui sendo o que vocês são, multiplicadores da neve. Então a gente realmente consegue passar essa paixão, e você é essa pessoa que a gente olha para você, a gente vê propósito, a gente vê a paixão. Queria que tu resumisse esses 2 anos aí de trabalho intenso para a gente finalizar nosso podcast. Ah, Camila, puxa, eu fico muito feliz de ouvir isso. De fato, é muito trabalho, né? A gente, na verdade, estou até 3 anos na diretoria, porque 3 anos. foram 3, tem uma primeira e depois...
E é um trabalho que, infelizmente, às vezes não é tão percebido no dia a dia, porque a gente está lá em reunião, a gente está deliberando uma série de questões, está discutindo de maneira muito refinada o conteúdo programático, seja do podcast, seja dos nossos cursos, das nossas trilhas educacionais, dos nossos simpósios e, obviamente, o nosso congresso, né? Então, como associação científica que nós somos, e um colegiado, como inclusive falei na abertura, a importância da gente ter esse pertencimento, essa sensação de que somos colegas por um ideal, como você falou, com um grande propósito, e a medicina de vida é um grande chamado para a gente, né? Então eu me sinto muito realizado de ter podido estar com, obviamente, uma diretoria maravilhosa, né, que permitiu, junto comigo, uma série de transformações nos nossos processos. Eu acho que hoje o Colégio Brasileiro de Medicina de Vida ele consegue sim se equiparar a outros grandes colégios do mundo, inclusive tem reconhecimento internacional como nível 5 das organizações da Aliança Global de Medicina do Estilo de Vida, porque a gente criou processos, a gente criou práticas, a gente criou jornadas de ensino, portanto, né, multiplicação de conhecimento, que é o que vai transformar lá na ponta o cuidado dos nossos pacientes, transformar em última análise a sociedade. Então eu estou me sentindo muito realizado. Reformamos a nossa logomarca, não foi nem uma reforma, foi um rebrand total, né? A gente trouxe o devido peso que a medicina de vida tem que ter no Brasil. Agora muito mais madura, uma entidade que merece todo esse espaço que está sendo cada vez mais conquistado, não sem muito suor dos diretores. Então realmente foi muito tempo, muito trabalho. E assim, a gente como médico, a gente tem que usar a ferramenta. O Arthur fala muito bem, se comunica muito bem, e a gente tem cada vez mais que se comunicar com os nossos pares, com os nossos pacientes e falar realmente sobre saúde e como a gente vai chegar realmente a essa saúde, né, global. E te agradeço muito por você ter vindo e a tua generosidade, porque sempre eu saio enriquecida e nutrida quando eu estou perto de você. Ah, eu que agradeço. Muito obrigado.